Tecnologia Cervejeira. Boa tarde, pessoal. Sobre cerveja com o professor César Peixoto, Tecnologia Cervejeira, edição 117. Estamos aqui com o Cristiano, estamos aqui com o Caio. Boa tarde. O Caio é da cervejaria Molotov e o Cristiano ele está representando o grupo que está realizando um investimento histórico aqui no centro do Rio. Sérgio Fernandes, boa tarde, Sérgio, prazer tê-lo aqui com a gente. E esse grupo ele está reformando, segundo os padrões do Instituto de História, o IFAM e tal, um sobrado na área portuária do Rio, Rua do Rosário 34, e o nome do estabelecimento que vai ser inaugurado é Sobrado da Cidade. Botecagem Carioca acabou de chegar aqui também, o Sobrado Carioca também, o Sobrado da Cidade também está conectado com a gente. Cristiano, ainda estamos em obra, né? Quando a gente terminar o bate-papo eu vou dar uma tomada do prédio ali fora e tal, apresentar algumas coisas para o pessoal que está acompanhando a live. Lembrando que depois esse vídeo vai para o meu canal no YouTube, sobre cerveja com o Prof. César Peixoto. Então quem não acompanhar o vídeo na íntegra hoje, ou não de todo não conseguir assistir a live, depois pode assistir no YouTube. Vocês estão fazendo um investimento forte aqui no centro do Rio, né? O prédio é belíssimo, é um prédio histórico. Você disse que não é aquele conceito de prédio histórico do leigo como eu, né? É histórico mesmo. É histórico mesmo, isso aí. Bom, boa tarde a todos, né? Agradecer a oportunidade aqui com o professor César, com o Caio. Sim, o prédio é histórico mesmo, né? Eu tenho formação em História, Faculdade de História. Então, desde o início já foi um projeto que me fascinou, né? A nossa proposta aqui é trazer para o nosso cliente, para as pessoas que vão frequentar o espaço, uma oportunidade de ter uma boa gastronomia, uma boa cerveja e num ambiente cultural, num ambiente agradável, né? Com vários nichos aqui dentro que a gente está fazendo. Os meus associados e eu, a gente viu uma entrevista com um turista uma vez aqui no Rio, um turista espanhol. E ele falou uma coisa que nos chamou muito a atenção quando a gente foi elaborar o projeto aqui. Ele disse que quando ele viaja para um lugar, quando ele escolhe um restaurante, ele gosta de ir num restaurante que ele vai aprender alguma coisa sobre a história daquele lugar que ele está viajando. Uhum. E esse prédio é um prédio de mais de 150 anos, né? Ele foi fundado em 1865, aqui na região da Praça 15, abrigou comércio a vida inteira dele, já teve companhia marítima aqui dentro, ele tem uma série de curiosidades legais. Nós contratamos aí 2 historiadoras da UERJ, a professora Dayana e a professora Lia, para fazerem o resgate histórico aqui do prédio junto com o entorno, né, com a Praça 15 e o Rio, para ver esses mais de 150 anos de história, o que já teve aqui nesse prédio. Por exemplo, a gente passa na frente, tem um brasão ali, a gente não sabia o que era esse brasão. A gente descobriu que esse brasão era um barão que foi proprietário desse prédio nos anos 20, anos 30 e mandou botar o brasão da família do barão lá. Exatamente. Então são coisas que a gente foi resgatando do prédio aqui que deixou a gente bem encantado, assim, que a gente vai querer passar isso para o cliente. Inclusive, você tinha comentado com a gente antes aqui do início da live, a decoração vai ser baseada nesse resgate histórico, não é isso? Sim, a gente quer fazer uma decoração leve, a nossa arquiteta propôs algumas coisas bem leves. Você pode ver que o telhado ele é um acrílico, a gente vai tirar aquele pano para ter bastante luz externa mesmo, né? Eu vou cometer um crime das regras de live e tal, mas eu vou mover a câmera para mostrar para vocês o pé direito do prédio. Olha só, tudo isso, tá vendo? Essa parede é aquela padrão feito com óleo de baleia, pedra, pelos escravos e cal. E é um pé direito enorme, e realmente o telhado é de acrílico. Eles vão reformar o telhado, mas vai ter um espaço muito legal, uma iluminação muito legal, não é isso?
A ideia é que seja um ambiente leve, com bastante planta, que deixe o cliente à vontade, deixe o cliente muito tranquilo para poder provar a sua cerveja, a sua refeição aqui dentro desse ambiente. E a decoração, a base, sempre retratando o comércio, que foi a história desse prédio, é o comércio. O entorno aqui tem a Rua do Mercado, a Rua do Rosário, aqui era uma área tradicionalmente de comércio aqui no centro da cidade. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, gente, só um minuto. Olá, Aline, tudo bem, querida? Mark, seja bem-vindo. Saulo, seja bem-vindo. Voltamos. Por falar em cerveja, a Molotov é uma das parceiras aqui do projeto, né? Vocês estarão presentes aqui. Caio, fala um pouco da Molotov pra gente. Pra mim é novidade, eu não te conhecia e ainda não degustei a Molotov. Para mim é um prazer estar aqui, prazer te conhecer também, e agradeço a oportunidade. A Molotov, na verdade, a gente tem, desde que a gente sedimentou enquanto empreendimento, de fato, a gente tem 3 anos, né, de contrato social. O primeiro ano foi bastante conturbado, com saída de sócio, entrada de novo sócio, aí a gente está nos últimos 2 anos realmente começando a colocar nossa cerveja, nossas ideias para frente aí no mercado. A gente se juntou, acho que quase todo mundo se conheceu mais ou menos naquelas manifestações de 2013, que tiveram 7 anos atrás. O nome da Molotov vem um pouco nessa brincadeira, né? Na ideia de, não sei para quem não conhece, Molotov na verdade vem com uma brincadeira daquele coquetel explosivo incendiário, né? Que vem, coisa que a gente estava falando de história, vem até da Guerra da Finlândia com a União Soviética, né? Era uma brincadeira com o nome dos finlandeses, com o nome do ministro de Relações Exteriores soviético, né? E a Molotov é por si só uma gambiarra. Né? Aquela arma daquele que está normalmente cheio de ideais, independente de qual lado político ele esteja, porque é usado em tudo quanto é local, cheio de ideais, com poucas condições de combate, mas que ele resolve normalmente enfrentar um inimigo muito maior, né? Que é até o caso da Finlândia, da União Soviética, etc. E é um pouco a nossa inspiração, é um pouco como a gente vê na cerveja artesanal, né? Uma briga de Davi contra Golias. A gente sabe que nós temos grandes grupos, mas a gente sabe também que boa parte da inovação das cervejas que tem mais personalidade, digamos assim, que tem uma procura por maior cuidado com insumos, com o processo, para chegar a um produto diferenciado, é exatamente os pequenos, né? A gente não se conhecia e é exatamente esse o caminho que eu busco para definir cerveja artesanal. Porque existe um uso generalizado da palavra artesanal, que é homebrewer, né? Então, artesanal é aquela feita na panela. A feita na panela com certeza é artesanal, e artesanal com aquela pegada do artesão, né? Nesse sentido. Mas a pessoa que faz a cerveja numa fábrica, qualquer que seja o tamanho da fábrica, é uma cerveja industrial, né? Então eu tenho a fábrica da Ambev em Piraí, que são milhares de metros quadrados, centenas de milhares de metros quadrados de indústria. É uma indústria. Eu tenho uma fábrica como a nossa em Guapemirim, que é 1 milhão de vezes menor, mas é uma indústria, tem uma série de regras. As regras que se aplicam às indústrias de grande porte em termos de obtenção de registro são as mesmas que valem para de pequeno porte. Então a questão não é ser produzido em uma fábrica. A questão é exatamente o que você falou, o cuidado, a atenção, a experimentação, a busca de maior complexidade em aroma, sabor, persistência. Isso caracteriza a cerveja artesanal. Eu acho que a definição caminha muito mais por aí do que outras... Essa coisa do artesão em si, do feito na panela e tal, né? Não, você certamente é homebrewer, eu sou homebrewer também, mas a nossa cerveja, a cerveja que a gente faz na panela é onde tudo começa e tal, mas é aquela que a gente bebe com os amigos, não tem registro em mapa, não é comercializada, nada disso, é outra história. É outra história. Mas é quando você parte para produzir numa indústria e tal, mas com cuidado, com atenção. Eu não estou dizendo que a grande cervejaria não tenha cuidado e atenção, só não é personalizado. O cuidado deles é automatizado, é máquina, é computador, é sensor, é isso, é aquilo. É uma diferença de escala também. É diferença de escala. Para ter a produção que eles têm, não dá para ter uma pessoa olhando cada saco de malte. E também tem uma dimensão de valores, né? Eu acho que é isso. Como é que você passa? Não tem como definir o processo técnico, porque
o próprio artesanal ele quer ter uma capacidade técnica muito boa, ele quer ter, por exemplo, um medidor de oxigênio incorporado, ele quer chegar à capacidade técnica que a grande indústria tem, em larga medida. Mas a diferença é que ele quer se aproximar dessa capacidade técnica com outros valores, Sim. com outras ideias de produção e de mercado. Né? Não à toa, o movimento craft, né, esse movimento de cerveja artesanal explodiu na Califórnia, né? Que é um lugar de berço da contracultura americana. Eu acho que essa ideia da cerveja artesanal tem muito a ver com a contracultura dentro do reino da cerveja. Sim, né? sim. Por mais que você tenha grandes marcas agora que surgiram há 30 anos de cerveja artesanal, eles tentam se manter ainda fiéis a essa ideia do pequeno pela manutenção de outros valores, que não aqueles valores corporativistas, de vida eterna, aqueles cubitos de escritório, uma coisa menos fechada, uma coisa mais alegre. Né? Fernanda Lacerda está conosco, é uma honra ter a Fernanda Lacerda acompanhando a nossa live. Fernanda Lacerda da Lacerdas, né? Abriu shop lá em Jacarepaguá, ela produz a cerveja dela também, então procurem Lacerdas nas redes sociais. Posso fazer uma pergunta pro Caio? Claro. Por que vocês resolveram começar pela APA? Excelente pergunta. Eu acho que, antes de tudo, era uma cerveja que a gente gosta de tomar. Eu acho que pra gente, se a gente não gosta de tomar cerveja... de boa, né? Eu não vendo a cerveja. A gente passa da ideia que eu quero vender aquilo que eu consumo em casa. Eu não quero vender aquilo meramente que eu sei que vai vender. Né? É a nossa ideia de qualidade. E a gente resolveu começar pela APA porque a gente queria uma cerveja que você tivesse leveza. Né? Leveza não só no sentido de menos álcool do que uma IPA, por exemplo, ou menos amargor do que uma IPA, mas leveza na sua forma de tomar. Né? Você consegue, por exemplo, facilmente visualizar você com amigos, amigas, fazendo um churrasco e tomando APA durante o dia inteiro. Tranquilo. É algo que é difícil fazer nas cervejas mais intensas, mais fora da caixa. Né? Você sabe que isso também é uma questão de estrada, né? Então, quando o mercado brasileiro abriu para cerveja importada, em 91, eu comecei a colecionar cerveja. E aí eu comecei a beber cervejas importadas, vinha muita coisa da SAB, da África do Sul, vinha muita coisa da Alemanha, vinha muita coisa dos Estados Unidos e tal, e desde então eu não parei. E aí você treinando não é nem a palavra, mas você exercitando o paladar continuamente, você acaba evoluindo nos estilos, né? Então eu tive a minha época de trigo, de Weissbier, eu tive minha época de APAs e IPAs, ainda gosto muito de IPA, gosto muito de lager clássica, gosto muito, mas hoje eu tô nas Imperial Stouts e tal. E aí no dia 29 eu vou fazer um churrasco, uma abraçagem em casa com live no Instagram e tal, e eu vou passar o dia bebendo roxo Imperial Stout. Vai durar o dia inteiro assim, porque é uma pancada de É álcool. uma pancada. Teor alcoólico alto, cara. Bom, pelo menos essa é a pretensão. Eu tenho lá na minha despensa, eu tô com umas 13 ou 14 Imperial Stouts, né? Eu falei, cara, tudo bem que é uma cerveja que você pode guardar por um pouco mais de tempo, mas eu vou dar trato dela. Mas é que nem você falou, você bebe uma ou duas taças, você já se sente satisfeito, né? Até um pouco tonto às vezes, né? Porque eu tenho um corpo grande, mas sente uma satisfação, já está satisfeito, né? Cristiano, assim, você já tem uma ideia de qual vai ser o perfil de cardápio aqui da casa? Então, César, não, a gente ainda está decidindo. A gente fez o seguinte, falando em perfil de cardápio, você está falando gastronômico? Gastronômico. Gastronômico, sim, comida brasileira. Deixa pra cá. Caio, vamos abrir uma cerveja. Tá esquentando, não pode. Eu percebi que eu cometi uma gafe, eu não trouxe abridor. Eu acho que quando a gente pode, como a gente soluciona essa questão, pelo menos a gente tem um growler aqui que abre mais fácil. Esse growler é da APA também. É da APA também. Da APA, não é a versão nossa, pasteurizada. Aqui tem a brincadeira da garrafa, se vocês quiserem trocar, que é de tecido. Eu tô vendo que o rótulo é de tecido. Então a brincadeira a gente até coloca. Deixa eu dar um close aqui, pessoal. Essa é a Molotov APA e o rótulo é de tecido. Muito, muito, muito interessante. A brincadeira é exatamente essa. Diferencial. Tem até escrito aqui no lado direito inferior. Aqui, ó. Pavio incluso, já que é um coquetel Molotov. Fica a brincadeira da reutilização consciente da garrafa por cada pessoa, né? Então a versão pasteurizada, o growler da mesma receita, mas é o chopp envasado, né? Como terá aqui.
É até legal botar lado a lado, né? Porque a gente percebe a diferença entre a pasteurização e a não pasteurização. O que isso causa na mesma cerveja. No tanque é na mesma cerveja, mas você vê que colocando lado a lado tem essa diferença, né? Sim. E a gente também trouxe, para fechar, acho, né, aquela de sobremesa, essa foi uma collab que a gente fez para de Janeiro. E é a Porto em Chamas, a gente estava até falando sobre a história, né? Essa é uma cerveja também baseada na história do Rio. A gente quis juntar duas marcas, né? A nossa Molotov remete à sublevação, revolução, revolta, e a de Janeiro, que é uma coisa carioca. Então a gente pensou que revolta a gente achava interessante. Revolta da Chibata, sim. Trouxe a revolta da Chibata. Na revolta da Chibata eles sequestraram encouraçados ingleses, né? Como usaram como arma encouraçados ingleses. A gente sequestrou um estilo inglês, que é a Brown Porter. Os negros contra a Chibata. Né? Exatamente. O meu pai é de Marinha, né? Então não chegou a viver essa época, mas, embora meu pai tenha 91 anos, ele conta histórias da época da revolta da Chibata. Mas então, César, desculpa, você perguntou do cardápio. Voltamos ao cardápio gastronômico. Gastronômico. Gastronômico, sim, a gente já decidiu. A gente, por ser um prédio com todo um apelo histórico brasileiro, é cozinha brasileira. A cozinha brasileira é riquíssima, né? Sem dúvida. E a gente tem uma consultora, uma chefe consultora, que é a chefe Alice Busato. Nas redes sociais nossas, inclusive, ela já está dando algumas dicas, né? E a gente já encomendou, cozinha brasileira, já fez a gente quer ter uma ótima de uma moqueca, uma ótima de uma feijoada, e alguns pratos clássicos, que não necessariamente são de origem brasileira. Vou dar um exemplo, por exemplo, a costela suína com molho bárbaro, que a nossa chefe disse que é uma das, como é que ela fala? Uma das parcerias, das melhores parcerias da gastronomia, né? Mundial, uma parceria bem feita. A gente vai ter, só que a gente quer dar toques gourmets nacionais. Por exemplo, o ketchup que eu vou usar no molho vai ser um ketchup caseiro, né? A gente quer trabalhar sempre botando, ao invés de açúcar mascavo, que é nacional. Então a gente quer usar elementos insumos tipicamente brasileiros, mesmo em receitas que não sejam originalmente nacionais. Isso aí. Então a ideia do cardápio é essa. Legal. Gente, olha só. Aqui, primeiro aquela questão, né, que o Caio comentou. Só no Brasil que existe a palavra chopp definindo um tipo de cerveja. Fora do Brasil você tem a cerveja pasteurizada e a cerveja não pasteurizada, que nós chamamos de chopp, né? E a diferença é o processo de pasteurização, que aumenta a vida útil dessa daqui. Basicamente, ele aumenta a vida útil da cerveja pasteurizada. Temos uma APA de coloração belíssima, muito bonita, a cor dela. Um aroma de lúpulo muito agradável, não é aquele aroma de lúpulo super intenso da IPA. É bem escola APA mesmo, American Pale Ale, um aroma bem agradável de lúpulo. Saúde. Saúde. Ela tem uma pegada levemente frutada, tem um finalzinho que lembra maracujá, que é típico de alguns lúpulos americanos, né? Exato. Essa citricidade vem dos lúpulos. A gente utiliza, para quem aí é hophead, quem gosta de saber que lúpulos, né? A gente utiliza Cascade, Summit e Citra. São lúpulos relativamente já bastante tradicionais. O Cascade, então, nos Estados Unidos é bem tradicional. A maior parte vinda do Vale do Yakima, né? Ou seja, a região tradicional também de terroir do lúpulo americano. E a nossa ideia é ter essa intensidade de lúpulo, mas ser suave, ser fácil de beber, você vê que dá vontade de tomar o próximo gole logo em seguida, você não quer largar o copo e por aí vai. Ela é bem tranquila, bem tranquila. O amargor é leve, o amargor que fica, você tem essa nota frutada de frutas amarelas, que lembra um pouquinho de maracujá e tal. Algumas pessoas às vezes escrevem como manga também, manga no escritor comum, as pessoas puxam. E na persistência, o sabor que fica é muito tranquilo. Você tem uma notazinha de amargor, mas não é nada que, como o Caio falou, né? Não é nada que vai impactar na drinkabilidade dela. Então, realmente,
acompanha fácil o churrasco, né? Acompanha fácil. Existe uma outra questão na degustação, né, que é muito falada, que é a temperatura da cerveja. E isso é verdade. Se você bebe a cerveja muito gelada, você perde características. Porém, vivemos no Rio de Janeiro, né? Churrasco na beira da piscina, 42 graus à sombra, você vai sacrificar um pouco a complexidade da cerveja em prol de uma cerveja mais gelada. Não tem como não fazer isso, né? E a sua APA, ela super gelada, ela vai descer com uma facilidade imensa. E ainda tem a opção de você tomar numa temperatura mais equilibrada para ressaltar essas nuances de aroma, de paladar e tal. Muito interessante, muito interessante. Com certeza, sobre a questão de temperatura, às vezes a gente pensa de refrescar, de tomar água de coco, um suco, a gente não pensa um suco estupidamente gelado, aquela canela de pedreiro, né? Você pensa um suco com 5, 7 graus. Não deixa de ser refrescante nessa temperatura também, né? É um pouco que a gente tenta trazer, é sempre um convite difícil, né, pra você fazer pro carioca. Cara, toma essa cerveja um pouquinho mais quente, tira do gelo, deixa um tempinho fechado. É difícil, né? É difícil. Mas vale a experiência. Eu já sou do ramo, cara, é difícil. O cliente chega na hora, cara, e quando a gente vai explicar para ele, não, deixa um pouquinho que você vai sentir o aroma vai subir melhor. Não, tem que ser bem gelado. O cara perde realmente. É interessante isso aí. Não, assim, por exemplo, eu também me pego nessa situação, né? Agora mesmo, antes de encontrar com vocês, eu parei no barzinho, pedi uma cerveja. Mas pedi uma cerveja comum, normal, dessas de produção em massa. Eu não estava estupidamente gelado. E tá quente, hoje tá quente no Rio. Eu queria que ela tivesse mais gelada, entendeu? Até porque você vê que eu já tô acostumado a beber, então eu não tava degustando, eu não ia degustar, eu queria matar a sede. Mas sabe, César e Caio, a gente já passou muito por isso, assim, quando a gente vai servir o cliente na mesa, né? A gente teve uma época que a gente sempre tentou trabalhar com o copo adequado e com a temperatura adequada. Sim. Né? Até por orientação do sommelier que nos atendia. E isso era um problema, cara. Porque às vezes a gente ia servir uma cerveja escura, por exemplo. Né? Nossa, que são as que pedem uma temperatura mais alta. E aí o cliente devolvia. A gente abria, não, essa aqui tá quente. Não, a cerveja está quente. Garçom, troca essa aqui, a cerveja está quente. Só que a gente tem várias cervejeiras já reguladas para aquilo. Pô, e aí, a outra vai estar quente também. A gente falava com o cara, a gente tinha que pegar um balde com gelo, meter álcool, botar sal, botar para gelar pro cara, para não perder a venda. Por quê? Porque tem essa questão cultural, que você está falando. É verdade. É um trabalho, eu até acho que quem produz conteúdo digital cervejeiro atua nessa área, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é de distribuir conhecimento cervejeiro, entendeu? Quanto mais gente souber... Mas o público evoluiu, cara. Está evoluindo bastante. Mas quanto mais gente souber, melhor. Eu agora, no Notícias Cervejeiras dessa semana, vocês devem ter visto, a Ambev lançou o Beck's Start Pack. Vocês viram essa promoção? Vi. Eu achei... Nós sabemos que uma parte do mercado artesanal tem um preconceito brutal com as grandes cervejarias. Eu acho que é uma disputa de Davi-Golias, sem sombra de dúvida, mas eles não são inimigos. É mercado, amigo. O cara quer o centavo dele, né? E ele não vai facilitar em nada pra gente ganhar o nosso. Isso é fato. Mas não é uma questão de ele quer te destruir. Eu acho que não tem esse... Eu, particularmente, não vejo dessa maneira. Mas eles lançaram um kit agora para promover a Beck's, uma cerveja deles, né? Que eu achei a ideia sensacional. Pegaram rótulos só da Ambev, sem identificar a cerveja. A única identificada no kit é a Beck's, em escala de BU. Então botaram uma com 8 IBU, botaram uma com 10. Eu não estou bem lembrado dos números, mas acho que é 8, 10, 12, 13, 15 e 20 da Beck's. E aí a cerveja, vou citar uma. Uma é a Skol Hops. Acho que é a Skol Hops. Ou é a Skol comum, não tenho certeza. Mas tudo bem. Uma é a Stella Artois. Essa tá lá, Stella Artois. Vem a garrafa sem rótulo,
sem tampinha lisa e escrito só o número de IBU dela, que se eu não me engano é 13. E a ideia do kit, o kit sugere que o cliente comprar, gele as cervejas e beba em sequência, do menor IBU para o maior. É claro que o cara está promovendo as cervejas dele, o cara está vendendo a Beck's, está posicionando a Beck's em termos de amargor para a clientela, só que notem bem, a clientela artesanal, mesmo que a gente tenha crescido muito do último ano para esse, ainda não atingimos 10% do mercado. Éramos 4%. Eu acredito que a gente vai fechar o ano ali com essa crise toda na casa de 6% do mercado. Eu não sei. Alguma coisa assim. Acho que a gente vai crescer, mas não acho que a gente vai crescer 100%. Que seja 6%. É um ano difícil de crescer. É um ano difícil. É um ano difícil. Se manter esse estável já tá bom, né? Já estava bom, né? 95% do mercado são pessoas que não estão acostumadas a beber cerveja artesanal. Estão acostumadas a cerveja de larga escala. E aí, de repente, esse cara se depara com uma promoção da cerveja que ele gosta. Que envolve a cerveja que ele gosta. E que apresenta para ele uma coisa que ele não conhecia, que é uma variação de amargor. Isso pode despertar uma curiosidade nessa pessoa, para ela não só chegar até a Beck's, mas chegar num outro estilo, chegar numa outra cerveja que não seja de larga escala. Eu achei que isso já aconteceu algumas vezes em outras situações, mas essa ação da Ambev, eu acho que é uma ação que acaba gerando clientes para o nosso mercado, não só para ela. Eu achei muito positivo e muito interessante. Mas, olha, a app é boa, hein? A ideia é essa, né? Terminar o copo rapidamente, já partir pro próximo. A gente pensa muito nisso, né? De como é que você traz a pessoa nova pro mercado. Porque não adianta a gente ficar disputando aqueles mesmos 1%, 2%, né? Sim, tem que trazer a pessoa nova. A gente quer que todo mundo tome cervejas melhores, tenha mais conhecimento sobre cerveja. Então você tem que pensar em cervejas que consigam agremiar esse público também. Sim. Né? É claro que o Imperial é excelente. Mas existe um público mais... E a primeira vez pode falar, estou apaixonado, não. só vou tomar isso na minha vida. Difícil. Ela vai chegar lá com o tempo, com a experiência, com o conhecimento, não é? É aquela história, né? A Witbier é uma cerveja de entrada sensacional aí levinha, tranquila, cítrica e tal. E a APA, eu diria que é a versão de entrada da IPA. Pegaram um clássico, que é a IPA, e vamos deixar ela com uma drinkabilidade maior, com uma pessoa que não tem tanta experiência com cerveja, poder apreciar e tal. E concordo plenamente contigo, é para conquistar novos clientes. Sem deixar de agradar aqueles que já gostam também de cerveja artesanal, né? A gente pensa muito nisso, assim, como é que eu faço uma cerveja e, cara, ela fidedigna ao estilo, você vê, é exatamente aquilo que normalmente você vai ver no escritor, né? Naqueles guias de estilo, como deveria ser uma APA, né? Sim. Tá exatamente ali dentro. Que é bem executada tecnicamente, então assim, você não vê defeitos, é fácil de agradar aquele cara que é bastante exigente a qualidade de cerveja artesanal, mas alguém que nunca tomou cerveja artesanal vai tomar e falar, caramba, que cerveja boa, como é que eu faço onde é que eu arranjo? Né? Que lugar que eu tomei poder tomar uma cerveja dessa, né? E uma coisa que o Caio falou e que é uma coisa que eu luto, eu defendo muito, e às vezes, toda semana eu degusto pelo menos um rótulo, né? Na quinta-feira sempre tem uma degustação. E é uma coisa que às vezes eu me deparo com cervejas que se propõem a ser de um determinado estilo, mas quando você tem um pouco mais de conhecimento e bebe aquela cerveja, você não consegue associar o estilo que o cara botou no rótulo. Você falou perfeito, a sua APA é uma APA clássica. Não tem nenhum detalhe a acertar. Se você fizer uma degustação cega, você vai, isso daqui é APA. Ponto. Que é a proposta, né? Que é a proposta. Mas tem muita Red Ale que você bebe, claro, voltando ao tema, né? Você que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, você bebe, cara, isso é Brown Ale, que são muito próximos. Acho que o problema tá aí, né? A Brown Ale é um estilo britânico muito próximo da Red Ale, e aí o cara fez Brown Ale, não fez Red Ale, mas talvez o nome Red Ale venda mais e tal, sei lá, não sei. E aí eu fico, de vez em quando eu me deparo com essas situações. Mas a APA de vocês está sensacional.
Obrigado. Vocês estão fazendo delivery nessa conjuntura? Então sim. É o que, na verdade, todas as cervejarias conseguiram para sobreviver, né? Assim, né? Exato. E o que a gente adora cara, poder contar com um bom bar para servir a gente, assim. Ter a sua experiência, por exemplo, de serviço, às vezes a gente como lidar com o cliente, como trazer ele, falar, cara, vamos tomar um pouquinho mais quente, vem aqui, me dá um abraço, vamos fazer isso junto, né? Vai ser legal essa experiência. Mas chegou um momento que estão todos os bares fechados, ou né, se passou um tempo, estavam todos fechados. Tudo fechado. Agora alguns estão reabrindo, mas a gente sabe que as pessoas, com uma certa razão, né, se sentem inseguras de Ainda estar estão no se ambiente, guardando. né? A gente entende que a situação não é fácil. E o que as cervejarias estão fazendo é partindo para o delivery, né? É uma forma da gente conseguir se manter vivo, né? O pessoal que está acompanhando quiser experimentar uma Molotov, faz como? Pode ir no nosso Instagram, já está vindo no Instagram, live, arroba, né? cervejaria.molotov. Pode mandar um direct pra gente que a gente agenda uma entrega e a gente entrega. Então, podem experimentar a APA. A gente vai experimentar a Porter daqui a pouco. De repente você vai ter que comprar a APA e a Porter. Mas vamos ver. Cristiano, e como é que está o planejamento? Porque ainda está terminando a obra do prédio e tal. É um prédio histórico, tem uma série de questões legais para serem seguidas e tal. A gente entende isso. Qual é a previsão de vocês de começar a operação? Tem que levar em consideração pandemia também e tal. Já tem algum planejamento? Já, a gente tem um planejamento sim, César. O que acontece? A gente, que nem você falou, não foi fácil. Foram 7 meses de negociação intensa com o Patrimônio Histórico Nacional, com o IPHAN. A gente teve um envolvimento forte nisso. O próprio proprietário, que está sendo muito parceiro, também teve um envolvimento forte. E aí, após essa liberação, a gente ainda vai precisar de uma nova vistoria deles para poder trabalhar. E a nossa perspectiva é que a obra fique, a parte de infraestrutura toda pronta em final de setembro, né? E a gente fez uma análise de mercado e a gente viu que a expectativa nossa é abrir em dezembro mesmo, para o público em geral aqui. Sim. Mas a gente quer trabalhar com algum delivery antes. Então a nossa chefe, ela está preparando 1 ou 2 pratos, né, para a gente poder fazer delivery. A gente tem acesso a uma cozinha industrial em Botafogo também, a gente tem uma parceria lá. E aí talvez a gente faça o delivery junto com a cerveja. A gente está estruturando essa forma de delivery para ver se em outubro e novembro a gente trabalha pelo menos com delivery para começar o relacionamento. Isso, né? para já ir mostrando para os nossos clientes o que a gente vai servir, alguma coisa ou outra, enfim. Muito legal. Essa é a ideia. Muito legal. Se a pandemia deixar, né? Vai deixar. Não é simples, não é fácil. É preciso segurança, Não, e a preciso gente respeita cuidado. também, a gente entende, assim como a Molotov, a gente entende também que tem que se cuidar mesmo. Sim, tem que se cuidar. Mas a coisa tem evoluído, em todo mundo tem evoluído, né? Alguns países estão enfrentando uma segunda onda, mas é uma coisa com uma intensidade menor do que foi a primeira onda. Então eu acho que é tempo, a gente precisa de tempo. Já temos uma primeira vacina, né? A Rússia registrou a primeira vacina, isso vai acontecer um efeito cascata em breve. Outros países, outras organizações de pesquisa vão estar registrando suas vacinas também. Aí tem uma questão comercial, porque tem uma questão comercial. Ninguém vai doar a vacina, os caras vão vender a vacina. Então, tem que ver com quem vai fazer a parceria, de quem vai comprar, quem vai ter capacidade de produzir para atender a demanda, tudo isso. Disputas geopolíticas também. Disputas geopolíticas. Desde a Guerra Fria, que eu não vi essa corrida como está tendo agora. Não, estou chamando de Sputnik, né? A vacina, né? Teve Elas uma... remeter a corrida espacial, assim, a competição. Teve uma análise que eu achei muito apropriada, fugindo um pouco aqui do nosso mundo cervejeiro, mas pegando o mundo real, né, a realidade atual, de que a vacina russa foi mal recebida pelos mercados. Por quê? Porque o mercado, quando você fala mercado, você está falando de bolsa de valores. E as farmacêuticas russas não têm ação nas bolsas de Nova York, Nasdaq, de Frankfurt, Tóquio, os principais. Tóquio. E aí o que Acontece? Quem ganha dinheiro com especulação não vai ganhar dinheiro com a vacina russa. Então,
tem uma galera que não tá preocupada com a vacina, se vai funcionar ou se não vai funcionar. Tá preocupado se ele vai ganhar dinheiro com aquilo. E aí eu não sei, não tenho a menor condição de dar opinião sobre a capacidade farmacêutica da vacina russa, mas ela está sofrendo ataques econômicos. Ataques econômicos ela está sofrendo, porque ela não interessa a um grupo farmacêutico alemão, ela não interessa a um grupo farmacêutico suíço, ela não interessa a um grupo farmacêutico norte-americano. Então esses caras vão jogar contra. Vão jogar contra. Complexo. Vamos beber que... Vocês sabem a história do médico inglês que estava na China quando começou a pandemia e que a história dele saiu aqui, ali, depois abafaram, depois sumiu, ninguém mais falou. Ele disse que ele se curou com uísque. Depende, ele pode ter ficado 15 dias bebendo uísque, né? O tempo do ciclo de vida do vírus. Atribuiu o uísque, pô. Mas foi isso que ele falou. Ele falou, eu fiquei bêbado 3 semanas. E aí o vírus morreu, óbvio. Se ele morrer com gel na mão, como é que ele não vai morrer? Você tá vendo? Tudo bem que o cara deve estar com cirrose hepática hoje, né? Mas o vírus, o coronavírus, ele se livrou. É cada história. Fala um pouco da Porto de Chamas, a nossa Porter com coco. A gente pensou na cerveja assim, a cerveja escura a gente tem muito essa ideia de basicamente ser uma cerveja necessariamente pesada, né? Ter um corpo mais denso, ter uma cerveja mais alcoólica, a gente associa normalmente a Imperial Stout, a gente estava falando agora há pouco, e a gente resolveu quebrar um pouco isso, a gente trouxe um estilo que é um estilo que pronuncia tosta, né? Você pega aquele malte, um malte escuro, uma cerveja escura de fato, que são as Brown Porters. Preparado. Perfeito, né? Por isso que o cara tá comandando a live, né? Cometeria um erro de amador como eu cometi, né? E a gente trouxe esse estilo de Brown Porter, que é uma porta, normalmente você imagina muito corpo, mas ela não tem tanto corpo assim, é um corpo mais baixo. A ideia é que você conseguir ter uma facilidade de beber também, né? Tem muita questão da temperatura, você sente o tostado. E agora, a gente tem um equilíbrio também com o coco, né? A gente resolveu botar um ingrediente tropical, que a gente já encontra pelas praias, também essa ideia da brincadeira com a revolta da chibata. Que é uma homenagem, na verdade, obviamente, aos grandes heróis da revolta da chibata, os varíolos negros que sublevaram. E então a gente tem esse jogo interessante entre a tosta do malte, essa dimensão do malte que traz um caramelo de panela, um toffee, né? Alguns escrevem com doce de leite. Quando você joga o coco, parece uma cocada escura, parece quebra-queixo, parece a criança comendo quebra-queixo, assim, né? Porque tem esse jogo. Então foi esse jogo que a gente tentou propor um pouco aí. Pô, deve ficar bem interessante. Né? Quem é que é o cervejeiro de vocês? Sou eu. Eu sou o cara. Se tiver errado, vocês podem reclamar, né? Se não gostar, pode reclamar com ele. Sou eu, cara. Você é o cara das receitas, então. E, obviamente, é um collab, né? Então sempre vamos falar que não fui eu meramente o único cervejeiro, também teve o Bruno do Rio de Janeiro. Certo. Vamos dar uma olhada na APA pasteurizada? Por favor. É interessante notar, né? A pasteurização, o que ela faz, né? Assim, para quem conhece um pouco o processo, é uma agressão térmica. Você basicamente invasa a cerveja, há outras maneiras, mas como esta foi, você invasa a cerveja, você coloca essa garrafa passou por esse processo, foi agredida com água quente durante um tempo específico, né? Depende do tipo de cerveja, e nesse processo você vai matando a flora microbiológica que você tem ali. Então você mata bactérias, você mata leveduras selvagens. Só que ela também agride o produto, né? Tem essa questão de tomar cerveja fresca, chopp, para poder evitar essa agressão. Normalmente, em cerveja lupulada, você vê que o aroma, a intensidade do aroma do lúpulo é um pouco menor, né? Tem a ver com esse processo natural do processo técnico industrial, da pasteurização. As cervejas artesanais, muitas cervejas são ciganas. O que é uma cerveja cigana? A cervejaria, ela não tem fábrica. Então ela faz um contrato com uma fábrica para produzir a cerveja lá. A receita é dele, vai lá e produz numa fábrica. Mas as fábricas que produzem cerveja artesanal, sejam fábricas próprias, como a fábrica da Antuérpia em Juiz de Fora, a fábrica da nossa cerveja em Guapimirim, essas fábricas, elas têm visitação. Você pode visitar a fábrica. E aí você vai ver a escala da produção, você vai poder experimentar a cerveja diretamente do tanque e tal.
Mas uma coisa muito interessante para comparar em relação a como o mercado funciona é a visita às fábricas das grandes cervejarias, que também existe, é aberto, você pode agendar e tal. E recentemente eu tive na fábrica da Ambev em Piraí e eu bebi uma Budweiser direto do tanque. Antes da pasteurização, antes do transporte e antes do armazenamento no ponto de venda. Porque no Brasil existe um problema sério de armazenamento no ponto de venda. Porque é um país quente, é muito quente. Se o ponto de venda não tiver cuidado, ele compromete a qualidade da cerveja. E isso acontece mais do que a gente gostaria. Cara, eu não gosto de Budweiser. Não gosto. A tirada do tanque é 10 vezes mais interessante do que a a gente bebe no bar da esquina. Com certeza. 10 vezes mais interessante. Mas isso é... Não. Assim, a própria Molotov, se for lá no tanque, vai ser diferente da garrafa. É o melhor momento, infelizmente, é aquele que só o cervejeiro vê, né? Enquanto ainda tá no tanque, você vai, abre a torneirinha, é ali. E aí vai ver, ficou do jeito que eu queria? Não, ainda não sei. Deixa eu beber mais um. Sim, dá para notar uma diferença interessante, porque o amargor ficou um pouco mais acentuado. Deixa eu beber água. Tem uma dimensão de... Principalmente eu acredito muito nisso. Você perde essa gama aromática do lúpulo, né? Que ele ajuda muito nessa refrescância que você tem. Né? Tem menos aroma e um pouquinho mais de amargor. E você também começa a perceber um pouquinho esse malte, né? Vai no segundo plano agora. Acho que é bem por aí, né? Como você perdeu um pouco do aroma do lúpulo, e aí o amargor do malte e o amargor do lúpulo acabam se destacando mais. No chopp, na não pasteurizada, o lúpulo está mais vivo, então ele acaba ocupando mais espaço e dando uma outra característica à APA. Muito interessante a comparação, muito interessante. Aí vem um pouco normalmente de gosto, né? Tem alguns clientes nossos que preferem na garrafa, eu acho curioso isso, né? Eu particularmente adoro no tanque, quando eu tô lá, mas não estando no tanque, o chopp é o mais próximo, né? Mas o chopp é praticamente como tanque, assim, a gente toma muito cuidado com cadeia fria, né? A gente armazena muito bem. Tem um traslado pequeno de caminhão, que são poucas horas, mas que não chega realmente, chega lá, você tá o barril a 12, 15 graus ainda, a gente vai direto câmara fria. Então, mas é interessante, esse pareamento é interessante, lado a lado é interessante. Dá um alô aqui para Valéria Maurício. Oi Valéria, quanto tempo, tudo bem com você? Pro pessoal do Cabaleiro Roner Bril. Já entrou tanta gente aqui, ainda bem, né? Isso é muito legal. Cervejaria Lendários, muito bom ter vocês aqui com a gente. Procura o Cristiano depois, Sobrado da Cidade, se vocês de repente podem pensar numa parceria com eles para colocar a cerveja de vocês aqui junto com o pessoal da Molotov e com as outras parcerias que o Cristiano já fez. E a gente pode bater um papo, de repente fazer uma quinta-feira de degustação das cervejas da cervejaria Lendários. Débora Teixeira, obrigado pela sua presença. Então demos um alô aí a algumas das pessoas que chegaram aqui. Nós estamos no Sobrado da Cidade, Rua do Rosário 34, centro do Rio, aqui na área portuária antiga. Porque quando a gente fala área portuária, o pessoal pensa no Porto Maravilha, aquela região ali do Museu do Amanhã, do Museu de Arte do Rio, dos armazéns onde acontece o Mundial de Labierre. Mas essa área aqui é a área portuária antiga, que vai da Candelária até a Praça 15. Então, o Sobrado da Cidade é situado aqui na área portuária antiga, Rua do Rosário 34. Como o Cristiano falou, o projeto pretende começar um sistema de delivery setembro, outubro? Final de setembro, início de outubro, novembro, no final do ano. E se tudo correr bem, se a pandemia permitir também, se a legislação municipal, porque a reabertura depende de orientação
Legal. No O município. prefeito está definindo o que abre a cada momento, redefinindo. Belo Horizonte, por exemplo, já estava na terceira fase, com a segunda onda voltou para a primeira, fechou tudo de novo. Sim. Né? Então a gente tem que acompanhar o que as autoridades definem, mas se tudo correr bem, em dezembro estaremos aqui novamente já com o Sobrado da Cidade em pleno funcionamento. E estamos aqui com o Caio, mestre cervejeiro da Molotov. Estamos bebendo a APA pasteurizada. E assim, lembrando, César, quem quiser conversar com a gente, tirar alguma dúvida, a gente já tem rede social, pode entrar no inbox lá, deixar alguma mensagem que a gente responde lá. E o pessoal te encontra nas redes sociais por onde? Facebook, Instagram. Sobrado da Cidade. Então, já sabe, Sobrado da Cidade, Facebook e Instagram, é um canal para vocês conversarem com esse novo projeto gastronômico e cervejeiro do centro do Rio. E cervejaria.molotov. Exato. Cervejaria.molotov é o canal para conversar com o pessoal da Molotov e também para desfrutar das cervejas deles por delivery. E não esquece do meu canal, né? Então quem ainda não acompanha o meu Instagram, César PXTF1, e o YouTube sobre cerveja com Prof. César Peixoto. Lá na busca do YouTube você pode colocar só Prof. César Peixoto, vai aparecer o canal. Se inscreve lá no canal porque o Instagram já passou de 1000 seguidores e o YouTube está chegando a 600. Então a gente está lutando aí para dar um gás no YouTube. Tem essas coisas, né, de mídia social e tal. Tem uma galera que compra inscrito, né? Tem um mercado de inscritos aí e tal. Você entra, tem site que oferece. Então, 1000 inscritos por dia. Então, coisas desse tipo. Eu não compro inscrito. E isso me... Assim, nada contra, entendeu? Eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava, ué. Não. Mas, na verdade, não. Porque a grande vantagem de eu ter 1000 e poucos inscritos é que eu sei que são mil e poucas pessoas que têm interesse no que eu falo. São pessoas interessadas em conhecimento cervejeiro. É orgânico, né? Né? É real. É orgânico, é real. Eu estou numa situação que eu cresço um pouquinho todo dia. Então todo dia entram 5, 10 inscritos. E já tinham me dito que quando você chegar a 100, você vai começar a crescer mais do que crescia antes de chegar a 100. Porque chegou a 100, né? Aí essas 100 pessoas acabam comentando com outras e tal. Então eu cheguei a 1000 e agora que eu passei de 1000, eu estou crescendo mais rápido diariamente. Estou conseguindo mais pessoas diariamente. Então uma característica do fenômeno, né? Da mídia digital. Mas são pessoas interessadas em cerveja, que realmente gostam do que eu falo. Eu agradeço muito vocês acompanharem. Na boa, na boa. Senhores, vamos para a porta? Vamos pra porta. Você que comanda aí. Vou dizer que é que eu tô mais curioso. Cerveja extra escura com coco. Essas são as determinações do mapa, né? Aquilo que a gente tem que botar Sim, no rótulo, né? sim. Isso tem Chega tinta, né? Mas... é aquela história, né? Até houve, quando reformularam a legislação, já no atual governo, houve uma participação intensa dos representantes das cervejas artesanais e tal. Essa é a ideia, né? E a nova legislação de registro, ela atendeu algumas necessidades do mercado de cerveja artesanal. Uhum. Mas ela ainda tem algumas coisas a melhorar, né? Então, por que a classificação do mapa, por exemplo, essa coisa, cerveja extra escura, a gente vai abrir e vai ver a cor, tá? É até legal dizer isso, né? Por que é o extra? Normalmente o cara pensa o extra como intensificador do que vem seguido, né? Então, assim, extra escuro é muito escuro, ou extra claro, ela é muito clara. Só que pro mapa, não extra é isso. Tem a ver com extrato primitivo, tem a ver o quanto de açúcar você tinha no mosto. Para quem não sabe o que é mosto, é aquilo que você mistura do malte e água e lúpulo, você faz o mosto, aí a levedura fermenta, né?
Mas esse mosto, antes de começar a fermentar, o quanto de açúcar tinha. A ideia do cara é favorecer o consumidor entender o que ocorre, mas na realidade ninguém sabe. Não, ninguém sabe, o consumidor não sabe isso. Só um detalhe, César, servir com altura, porque a gente fez uma carbonatação bem clássica inglesa, ela é bem baixa. Sim. Então se não tem uma certa altura para servir, ela forma muito pouco espuma. É aquele movimento Canva, né? Rio Wales. Não chega a ser isso, né? Porque não chega a ser isso. O Rio Ale tem que ser refermentado nesta garrafa. E aí você teria mais dificuldade com a nossa clientela. Sim. Tem uma cor bonita. Bonita. A ideia é ser uma Bell Porter, né? Então não é aquela ser Porter pesada, ela puxa mais para um marrom seguro. E o aroma dela já se expande na hora que você coloca no copo. Tem cervejas que você tem que se aproximar para poder sentir o aroma, mas ela não, ela já... Olha, nossa, o coco muito e o caramelo estão bem vivos. Eu nem cheguei no copo ainda. Esse coco foi uma batalha pra gente, né? Com o Zé Colado, né? Um quer mais coco, outro quer menos coco. Essa vez disputando e chegamos no que a gente considerava a média entre os dois, assim. Não, mas ficou o coco, pelo menos no aroma, muito presente. Porto de Chamas, uma Porter com coco da Molotov. Qual é o teor alcoólico dela? Colaborativa com a de Janeiro. Colaborativa com a de Janeiro. 4,5%. Um teor alcoólico baixo, mas não é baixo pro estilo, não entenda errado. É baixo porque 4,5 é um teor alcoólico baixo, mas a escola inglesa, ela não é famosa por cervejas de intensidade alcoólica alta, não. Isso é ilusão. Ela é famosa por cervejas com um corpo de malte muito intenso. Que aí a pessoa bebe e fala, nossa, que cerveja forte. Mas não é uma cerveja forte em teor alcoólico. Questão de paladar eu gosto mais. Gostei mais do que a outra. Questão de paladar. Claro, né? Questão do gosto pessoal. E as coisas da intensidade da carga de malte, como é que você vai fazendo essas camadas, né? É interessante. E é curioso que o coco, a gente percebeu isso depois dela, né, já envasada. Né? Quando você faz uma cerveja, você se preocupa tempo de prateleira. Né? Porque você toma lá no tanque, ela tá incrível. Mas eu quero que quem vai consumir lá na frente esteja tão incrível quanto eu tomei ali atrás. 4 meses tem que estar bom. O coco tem essa questão que a gente vive discutindo, né, na nutrição, de ser um antioxidante natural, né? De fato, a cerveja não envelhece. Parece que você passa mês, ela tá a mesma coisa, assim, que é o coco, né? Tem uma coloração belíssima, clássica, da escola Porter inglesa, que não é negra, ela é marrom. Ela é um marrom escuro, intenso, entendeu? O creme estava mais vivo, a gente estava conversando aqui, ele vai se esvaindo, mas também é uma característica do estilo. Agora, o aroma é um espetáculo. Não, e eu disse pra ele tá na temperatura certa agora, César. O aroma de coco está presente, o aroma de caramelo clássico da torrefação está presente, o aroma de malte está presente. Algumas pessoas escrevem doce de leite, acho um doce de leite aí no meio, um escritor interessante, tentando a memória que tem, assim. Essa questão de temperatura que você mencionou aqui na Puxi, assim, né, é engraçado porque você pensa na Inglaterra, casqueiro, né, aquela forma tradicional deles de fazer em barril. Os caras têm que tomar em 12 graus. 12 graus é a temperatura adequada de um casqueiro. Se você serve uma cerveja em 12 graus aqui, o cara você não vende nada. Não vende nada. Mas ela está na temperatura ideal, a gente sente bem tanto que o aroma, existe. Sabor. Tem uma coisa que o pessoal turista, né? Comenta o seguinte: você vai na Bélgica no inverno, você pega a cerveja na prateleira do mercado, abre e sai pela rua bebendo. Mas são situações completamente diferentes. Tá fazendo menos 10 do lado de fora. A cerveja tem uma intensidade alcoólica considerável, 8, 9, 10%. E você está bebendo para esquentar. É uma cerveja para frio, né? Você não está bebendo para se refrescar, você está bebendo para se esquentar, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Agora, a gente tem essa brincadeira, né? Você vê que ela é uma cerveja levemente adocicada, né? Mas a ideia do corpo é ser baixo. Então, você termina, você não tem aquela cerveja densa, né? Essa é a ideia desse estilo. Dessa Ela é não é densa não, ela tá boa. Ela é surpreendentemente de corpo baixo para determinadas porters.
já degustei portas com muito mais amargor de malte do que de vocês, né? O sabor é muito vivo, aquela combinação que você percebe no aroma, do adocicado do caramelo e do coco, isso é que enriquece o sabor. E na persistência, aí vem aquela nota do amargor, da torrefação do malte e tal. Mas não existe uma disputa, né, entre amargor e drinkabilidade. Porque aí é uma posição talvez, sei lá, crítica da minha parte, talvez, não sei. Mas a drinkabilidade é um conceito de tornar a cerveja mais fácil para beber. E as cervejas mais complexas para beber acabam sendo as mais satisfatórias para quem conhece o suficiente para explorar aquela complexidade, né? Então, como vocês conseguiram segurar o amargor do malte na persistência, no sabor principalmente, vocês deram mais drinkabilidade para uma porter, que não é uma cerveja fácil para o público brasileiro. Volto a dizer, o público brasileiro é 95% American Lager, amigo. Cerveja leve, de corpo leve, teor alcoólico baixo, baixo amargor. É isso que vende em larga escala no Brasil. Então, quando você se propõe a fazer uma porter, vocês, em parceria com a de Janeiro, fizeram uma cerveja impressionante, porque conseguiram entregar um produto que originalmente não seria fácil de degustar para esse grande público. E vocês deram uma segurada boa no amargor de malte, no sabor. De repente, a presença do coco tem muito a ver com isso. Ficou muito boa. Legal vocês gostaram. Tem dois pontos, né? Um, a gente pensa em trazer acessibilidade à cerveja, pessoas que ainda não estão nesse universo entrarem, mas sem comprometer qualidade, sem comprometer aquilo que a gente considera que é craft, né? Essa preocupação. E outro ponto sobre a porter é curioso, né? Porque é um termo meio guarda-chuva. Você tem cervejas muito diferentes, cervejas de baixa intensidade alcoólica, de baixo corpo, de baixo amargor, e cervejas extremamente amargas, né? Amargor de torra, né? Lemon café, cervejas mais alcoólicas. Nos guias de estilo, para quem não sabe, guias de estilo você tem coisa de americano, né? Tem que competir, como é que você compete? Você tem que passar aquele parâmetro, você tem que competir dentro disso daqui, é regulamento. Os americanos criaram guias de estilo, né? Pra gente poder se orientar. E tem um dos guias, por exemplo, que é o Brewers Association, né? O BA, é o guia dos cervejeiros, né, industriais dos Estados Unidos. Eles dividem porter em dois estilos, na verdade, né? Tem um Brown Porter, que seria uma Brown Porter com coco, né? Não entra no tradicional, porque não era para ter coco, mas a gente resolveu adicionar. Que não é para ter torra, não é para ter aquele amargor, não é para chegar aquele café expresso, aquele café, é só uma tosta, né? É quase a torra, ainda não é. Né? E tem a Robust Porter, né? Essa seria uma porter robusta, né? Como diz o nome. Então, essa realmente puxa para amargor, puxa para normalmente mais escura, né? Esse outro tipo de porter seria já para a cerveja preta, né? Que não é o caso aqui ainda. Então a gente resolveu fazer essa Brown Porter, uma cerveja mais leve, mais fácil de tomar, também precisa tomar em maior quantidade. Para você juntar a galera, né? Assim, hoje está mais difícil juntar a galera, mas pelo menos você consegue ter uma facilidade de beber. Né? Legal. Gente, queria agradecer, né, o convite para fazer essa live, agradecer a presença do Cristiano, que está nos recebendo aqui no Sobrado da Cidade, parabenizar pelo projeto. Obrigado. Sim. Obrigado por terem vindo, você também aí, você e Caio. O canal sobre cerveja com o professor César Peixoto, eu sempre luto pela melhoria do mercado cervejeiro, pelo sucesso de todo mundo que empreende no mercado cervejeiro. Eu acho que quanto mais gente estiver trabalhando no mercado, maior o mercado vai ficar e todo mundo ganha com isso. E quanto mais conhecimento a gente divulgar, quanto mais informação a gente divulgar, mais clientes a gente consegue, conquista. Então, eu trabalho por isso, é o que eu gosto de fazer. Queria agradecer muito ao Caio, a presença da Molotov. Não conhecia as cervejas da Molotov. Foi uma grata surpresa. Ótimas cervejas, assim, uma degustação muito boa. E queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Oi, Gica, tudo bem?
Prazer ter você aqui com a gente. Adora Arquitetura também entrou agora, prazer. A gente tá... Ih, vai acabar em 20 segundos. Gente, temos 20 segundos antes do Instagram derrubar a gente. 18. Queria agradecer minha presença rapidamente, então, pelo convite, por estar aqui. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.